Nós vamos passar agora para a terceira parte, que é o bloco de perguntas. São 36 perguntas. Então, são até 36, né, perguntas, mas só tiveram 27 inscritos. Então, serão blocos de 3, serão 7 blocos, né, de 3. Eu vou chamar de 3 em 3. Cada pessoa vai ter 3 minutos de fala. E, após o bloco de 3, o empreendedor terá 6 minutos para responder. E assim sucessivamente. Eu vou chamando de 3 em 3, até todos os 27 inscritos participarem. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a Graficoa, a Ferreira Rocha, a FEAM, na pessoa do prefeito, todos os funcionários do Executivo, na pessoa do nosso presidente, todos os nossos colegas vereadores e funcionários. Público presente. Eu queria fazer uma pergunta no sentido de, na responsabilidade da empresa do quesito de recuperação, foi informado que será feito em torno do empreendimento. Essa mesma compensação não poderia ser realizada nas APPs, na margem das APPs, referente às 5 nascentes catalogadas abaixo do empreendimento? Uma segunda pergunta. Mediante a ação por parte da empresa na captação do recurso hídrico, ao decorrer do ano que vier faltar água, qual será a medida tomada pela empresa para assistir as famílias afetadas? Terceira pergunta. Qual será o comprometimento por parte da empresa em manter as vias de acesso em bom estado de conservação, uma vez que carretas pesadas irão trafegar nas vias diariamente? Quarta pergunta. Qual será o comprometimento por parte da empresa no que diz respeito à preservação das 5 nascentes catalogadas abaixo do empreendimento, que, segundo relatos e estudos, deságua no afluente do córrego principal? Levando em consideração o possível rompimento do rejeito e contaminação do afluente do córrego, quais os riscos na dessedentação dos animais ao ingerir essa água, tão quanto para o insumo humano? E qual a transparência terá por parte da empresa para com o município no que diz respeito ao tratamento e qualidade da água ao passar pelo sistema de tratamento e ser canalizada para o afluente do córrego? E a última, devido ao empilamento do rejeito, tão quanto à estação de tratamento, qual será o percentual de contaminação do lençol freático? Eu estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite aos representantes da empresa. Boa noite a cada uma das autoridades aqui presentes, aos nossos conterrâneos jordanienses. Eu vou ser direto. Com relação à poluição do ar e o risco de contaminação nas fazendas vizinhas que podem acontecer pelas partículas, pela poeira e outros que podem ser similares àquilo que vem acontecendo com uma outra mineradora vizinha ao Pouso Alegre. Há algum estudo técnico? Já houve alguma conversa com essas fazendas vizinhas à mineradora sobre criar mecanismos de mitigar ou diminuir o prejuízo que eles venham ter durante essa extração? Foi colocado no RIMA que o que será extraído do rio vai ser aproximadamente 2,2% da água do rio. Só que bem sabemos, como aconteceu em 2016, nós podemos ter secas em um período que pode chegar a diminuir bastante o nosso rio. Sendo o nosso rio principal, esses 2,2%,
eles podem chegar aí a até mais de 10% do nosso volume de água, o que nos geraria um grande prejuízo aqui em Jordânia e nos distritos e fazendas que dependem dessa água. Se porventura isso acontecer, vocês irão diminuir a extração ou uso dessa água? Com relação ao Conselho Comunitário, haverá um comitê de acompanhamento ambiental com a participação paritária aí da empresa, do governo e da sociedade civil, com poder de veto sobre essas operações que porventura vierem descumprir essas normas? E qual o plano de recuperação da área degradada após o fim dessa exploração? Porque nós sabemos aí que serão 17 anos de exploração. Vocês falaram que haverão um plano, mas que plano seria esse? Com relação ao desmame que haverá necessidade de acontecer, porque após 17 anos, Jordânia se tornará também dependente desta empresa e desse trabalho. Existe algum plano de ação para que aconteça esse desmame que não gere um prejuízo tão grandioso para a nossa cidade? As minhas perguntas são objetivas e só são essas. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quais são as previsões para evitar sobrecarga nos serviços públicos de saúde, habitação e transporte em nosso município? E eu gostaria também de fazer uma outra pergunta. Qual é o plano B, se porventura o nosso rio for poluído e não tiver mais condições de beber desta água? Porque a única fonte de água que temos aqui em nosso município para consumo humano é o Rio Ribeirão. Todos nós temos conhecimento disso. E essa é a minha maior preocupação, é a fonte de água para nossa sobrevivência. Muito obrigada. O empreendedor tem 6 minutos para responder as perguntas. Eu vou pedir para que as respostas sejam claras, objetivas, de fácil entendimento, né? E aí, só para ressaltar o que foi falado aqui, né? Foram solicitadas esclarecimentos sobre recuperação em torno do empreendimento e das APPs, inclusive abaixo do empreendimento, impactos na via de acesso, medidas de conservação e mitigação, estudos sobre o córrego principal e as medidas de controle e impacto. No caso de rompimento de rejeito e contaminação, quais os riscos, quais as medidas de controle, né? Poluição do ar e contaminação das fazendas, se foi realizado esclarecimento junto aos fazendeiros, né, sobre o empreendimento, uso da água do rio no período de secas, se não irá prejudicar o abastecimento de Jordânia, quais as medidas de mitigação, estudos feitos, plano de recuperação das áreas degradadas e o plano de ação pós o empreendimento. Impactos na saúde, impactos no recurso hídrico e abastecimento do município de Jordânia. O empreendedor tem 6 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandra. Meu nome é Bruna. Eu sou responsável pelo meio biótico. Pelo meio biótico, né? O estudo que a gente realizou para a Grafoa. E em resposta à sua pergunta, né, sobre as compensações, onde a gente vai realizar as compensações, de acordo com a legislação, o empreendedor ele tem algumas opções da onde podem ser feitas, né? E no nosso projeto a gente propôs a recomposição de uma área remanescente do empreendimento, então próximo, de forma a aumentar o tamanho desse fragmento de vegetação que ainda ficará no local e aumentar a conectividade, diminuir o efeito de borda. Mas o empreendedor está disposto a rever algumas propostas, né, em conjunto com o órgão ambiental, caso sejam necessários. Alexandra, obrigado pela pergunta. O que a empresa fará se faltar água? Bom, nós estamos fazendo um pedido de outorga, ou seja, pedindo para captar água para o órgão federal ANA, e a ANA, ela vai verificar se no curso hídrico quem consome a água e se a água que a gente está solicitado para consumir é compatível com o uso da comunidade.
ok? Então, a Ana fará isso e cederá a outorga para a gente, caso seja compatível. Em segundo, existe uma lei que diz que, caso haja uma escassez hídrica, caso haja falta de água, as prioridades são para consumo humano e sedentação de animais. Então, caso haja uma escassez devido a um impacto climático grande, a empresa vai reduzir o consumo de água ou até parar o consumo de água, se necessário. Boa noite. Sobre a questão das fazendas, né, e de possível contaminação da poeira, a gente não tem nenhum elemento mapeado, né, na poeira diferente do solo da região. Quando a gente fala de geração de poeira, na fase de implantação, a gente está falando de atividade de corte do solo e aterro do solo, de movimentação desses elementos naturais. A gente está falando de veículos que vão circular ali. A gente sabe que as vias elas não são pavimentadas. Então, existem, para as áreas onde está prevista a circulação mais intensiva desses veículos, a atividade de aspersão das vias para minimizar a dispersão dessa poeira, mas não foi identificado nenhum elemento poluente no sentido de contaminação do entorno das fazendas, né? Falando um pouco também do plano de recuperação, quando a gente fala de plano de recuperação, a gente fala desde o início da implantação do projeto, quando os cuidados ao final da obra, você tem que recuperar aquelas áreas ali que foram utilizadas muitas vezes para fazer movimentação de máquinas, então você recompõe a cobertura vegetal, você estabiliza as áreas. A gente está aqui numa região de relevo com uma declividade um pouco mais elevada. Quando você vai para a fase de operação, a cava, ela não vai ser recuperada só 17 anos depois, né? Então, em relação ao plano, isso vai sendo feito aos poucos, para garantir ao final do período que toda essa área ela esteja em equilíbrio ambiental. Beleza, Alexandra, obrigado pela pergunta. Eu vou responder para você a questão dos acessos, tá? A gente tem 22 quilômetros de acesso, foi apresentado tanto no empreendedor quanto na parte técnica. A gente pretende usar aqueles 22 quilômetros até Jordânia e depois os 6 até a divisa do estado, tá? Mas antes disso, a gente tem que fazer, já desenvolvemos alguns estudos, na verdade, e estamos trabalhando junto com o poder público, entenda Estado e município, para fazer os alargamentos em pontos necessários, revestimento, não pavimentação com asfalto, né, mas um revestimento mínimo que dê condição de trafegabilidade em período de chuva e a conclusão de algumas reformas de algumas pontes. Tá? E a sua última pergunta, se não me engano, referente à questão de contaminação no eventual ruptura de pilha. Tá? Isso é muito difícil de acontecer, porque a gente tem uma série de controles e metodologias a serem construídas durante o empilhamento de minério. E ainda, se acontecer, que foi feito um estudo de ruptura, ela é ruptura apenas de desplacamento que fica dentro do empreendimento mesmo, sequer chega na estrada. Então, não haverá contaminação por conta disso. Tá? Alô? Tá pegando meu nome. Foi feita uma pergunta quanto à transparência, quanto à qualidade de água. Anualmente, nós fazemos um relatório de controle das condicionantes ambientais, que são controles de qualidade de água, de poeira, de ar, de vibração, e nós entregamos para a FEAM. Anualmente, nós entregamos para ele e poderemos...
Faltou também a sobrecarga dos serviços públicos, inclusive saúde e pós-fechamento. Então, eu vou dar mais 3 minutos para vocês poderem responder, tá? Ok. Com relação ao fechamento, toda mina ela tem um começo, meio e fim. Então, nós vamos começar com a construção, nós vamos seguir para o plano de operação, por 17 anos, e depois vamos seguir para o fechamento. Como é que vai ser feito esse fechamento? Todas as áreas desmatadas vão ser recuperadas, vão ser feito um replantio, inclusive na pilha de estéreo e rejeito. A usina ela vai ser descomissionada, ela vai ser desmantelada. A cava ela vai ser cercada por uma cerca, ou seja, para evitar que as pessoas entrem nela, e as estruturas administrativas vão ser cedidas para o governo, para o município, caso seja assim interesse do município. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Eu vou complementar aqui sobre a questão da dependência da mineração, tá? Então, no plano de controle ambiental, a gente previu uma série de programas, como foi mostrado, e um desses programas, ele trata sobre o desenvolvimento econômico, tá? Então, tem algumas ações, né, que a previsão é de começar esse programa tão logo a licença seja concedida. Ele envolve aí diagnóstico de vocações locais aqui, tá, do município de Jordânia, para justamente pensando no fim da vida útil do projeto, né, depois dos 17 anos, o município ter condições de ter outras atividades econômicas para serem desenvolvidas aqui, não dependente da mineração, tá? Agora eu vou continuar aqui sobre a pergunta da Ieda, né, que colocou aí sobre as possíveis sobrecargas, né, nos serviços públicos. Uma premissa do projeto é priorizar, né, como foi falado aqui na apresentação, priorizar a mão de obra local, né, então absorver o máximo, né, de pessoas aqui da cidade para trabalhar nas obras do projeto. E com isso espera-se que não tenha uma pressão, né, uma sobrecarga nos diversos serviços públicos que foram colocados, como saúde, segurança, educação. Ainda assim, dentro dos programas do Plano de Controle Ambiental, a gente tem um programa de monitoramento socioeconômico que ele consegue acompanhar indicadores aí, né, de serviços públicos, dentre eles saúde, segurança, mais uma vez, né, e esse monitoramento socioeconômico ele vai justamente acompanhar eventuais transformações e, caso seja identificado alguma pressão, ele também prevê um plano de ação, né, e todo esse programa, assim como os outros, são reportados para o órgão ambiental para que possa acompanhar também essas eventuais transformações negativas aqui no território. Agradeço a empresa e a consultoria pela resposta.